Glória a Deus. Oh Senhor, só o Teu nome é capaz de nos dar a salvação. Nós hoje estamos diante da Tua palavra, clamando que o Senhor venha nos salve. O Senhor já nos salvou, continua nos salvando e nos salvará. Tu és o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Recebemos a Tua palavra e acolhemos tantas vezes no nosso coração no passado, mas hoje nós queremos fazer isso mais uma vez. É dia de nos alimentarmos mais uma vez. É dia, Senhor, de nos fortalecermos na palavra. Tu és o pão vivo, o verbo vivo que desceu do céu. A palavra nos alimenta de Ti mesmo. Enquanto o nosso coração se prepara e se aquece com a Tua palavra, para que nós possamos participar da Santa Eucaristia, do Teu corpo e do Teu sangue. Fala conosco, é assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, aqueles que podem sentar. Eu sei que hoje é difícil de sentar e não tem solução para esse ano não, que a gente já criou o culto das 8, que estava cheio, tem mais 2, para esse ano não tem não, mas a gente tem fé. E segundo minha arquiteta que está ali, a comissão de obra, eu acho que ano que vem a gente começa a construção da nova catedral, para caber todo mundo sentado e a gente não ter mais chão. A gente vai começar. Quando a gente vai terminar, eu não sei, é Deus quem sabe, mas começar a gente vai. Não, Deus? Começar a gente vai. E fé não tem faltado, né, Cíndia? Fé não falta para a gente. Amém. Hoje é Dia das Mães, é o domingo talvez mais doce do ano. Algo extraordinário acontece no nosso coração e eu quero pedir, quem está sentado no chão eu vou liberar vocês, porque não tem quem aguenta, esse centro levanta para quem está no chão, mas para quem está nos bancos e que for mãe, eu queria que você ficasse de pé. As mães fiquem em pé. Eu estou vendo Marília ali com o bebê no colo. Inclusive dizem, e não dizem agora não, tem 47 anos que eu ouço que eu puxei a minha mãe. E eu fico todo orgulhoso, ela está ali na ponta, e eu fico todo orgulhoso disso, porque eu acho ela lindíssima, inteligentíssima. Então, quando o povo diz que eu puxei ela, eu me inflo mais do que eu já sou inflado. Então, eu faço questão de puxar ela, de ser parecido com ela e com meu pai, que também é maravilhoso. Eu quero ser parecido com eles. Você tem facilidade de saber a quem você puxou? Porque tem esse negócio, fulano puxou fulano, não tem esse negócio. Você tem facilidade de saber a quem você puxou? Olha, estou vendo que sim. Agora eu quero fazer uma outra pergunta, que é um pouco mais profunda. Eu vou fazer algumas perguntas profundas hoje, e essa mais profunda um pouquinho. Você tem facilidade de saber com quem você quer ser parecido? Olha, porque uma coisa é você puxar alguém involuntariamente, é DNA. Outra coisa é você dizer, mas eu queria mesmo é ser parecido com fulano, com cicrana. E o sermão de hoje tem a ver com isso, com essa herança física, biológica, cultural, e por que não também espiritual. Eu no Dia das Mães costumo pregar sobre Maria, que é a mais bem-aventurada de todas as mães. Eu gosto de aproveitar essa oportunidade para pregar, porque alguns irmãos os irmãos que não entendem o fato de a gente ser protestante, não ser católico romano, acham que a gente não honra Maria o suficiente. Eu gosto de aproveitar esse dia para honrar a mais bem-aventurada de todas as mães. Eu estava preparado para fazer isso de novo, mas eu me lembrei que eu fiz isso no Dia da Mulher esse ano, em março. Aí eu disse, não, deixa eu fazer uma outra mensagem, quero fazer diferente, quero contar uma história, uma parte bem pequena de uma história extraordinária que está ali no primeiro livro de Samuel. Você sabe que os hebreus, a história da nossa redenção começa ali com os hebreus, com um cidadão chamado Abraão. Abrão, que foi transformado em Abraão, lá em Ur dos Caldeus, uma tribo que foi sendo liderada por patriarcas. Abraão, depois dele Isaac, depois Jacó, depois José, depois Moisés, depois Josué, patriarcas, homens de Deus que eram líderes de tribos, não só essa tribo dos hebreus, mas naquela época haviam outras tribos ali naquela mesma região, que também eram liderados por patriarcas. Isso foi mudando com o tempo, e depois desses patriarcas, o povo se dividiu. Os filhos de Jacó eram 12, na verdade, teve mais do que isso, mas não vale a pena contar essa história, porque dos filhos de José teve 2 tribos, e eram 12 tribos, e o povo dividiu essa tribo dos hebreus, esse povo dos hebreus foram divididos em 12 tribos,
E a liderança passou a não ser mais de um patriarca só, porque ela estava dividida entre 12 povos, dentro de um grande povo. E a liderança, então, espiritual do povo foi feita por juízes. Você já deve ter ouvido falar de Gideão, Sansão, Jefté, Débora, e aí teve vários juízes, até chegar o último juiz, chamado Samuel. A história de Samuel é extraordinária, porque ele faz a transição entre esse período dos juízes e o período dos reis. E a história de Samuel também é extraordinária, porque ele nasce de um milagre. Ana, a sua mãe, não conseguia ter filhos. Isso está lá no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. E eu fico, todas as vezes que vou pregar sobre isso, leio, eu fico me lembrando com o coração apertadinho das mulheres que eu conheço, não são poucas, que querem ter filhos e não conseguem. A gente tem um ministério que cuida disso aqui, que é o Ministério do Consolo, da Consolação, de quinta-feira, de 15 em 15 dias se reúne, eu não sei se é a próxima quinta ou a outra quinta, alguém vai me lembrar depois para o final do culto. E a gente tem agora esse mês de maio, no final do culto eu vou mostrar para vocês, a gente está também se dedicando ao cuidado da maternidade, vou dar esse aviso também no final. Mas Ana não podia ter filhos, orou a Deus, Deus deu a ela um milagre e ela teve o filho, que é esse cidadão chamado Samuel. E ela tinha feito um voto, uma promessa, que se ela engravidasse e tivesse um filho, ela ia entregar esse filho para servir no templo. Naquela época não era nem o templo, mas servia ao Senhor com o sacerdote lá no tabernáculo. O sacerdote da época era Eli, e ele era um sacerdote importante. Samuel, quando chegou a idade que ele podia sair de casa, ele foi entregue por Ana a Eli, e ele aprendeu com Eli o ofício do sacerdote, e ele foi um sacerdote, foi também um profeta, e foi ali o último líder de Israel, antes de começar as dinastias dos reis. E o povo de Israel, chegou uma hora, aquelas 12 tribos, que disseram assim para Samuel, que era o líder espiritual da época: Samuel, nós queremos um rei. Todas as nações vizinhas têm rei, mas nós não temos rei. E Samuel disse assim: não vale a pena não, o próprio Deus é o rei de vocês, é o nosso rei, ele vai resolver. Mas o povo disse: não, a gente quer o que todas as nações querem. E Samuel insistiu e disse: olha, se você for ter rei, vocês vão ter que pagar imposto para o rei, porque tem que pagar o palácio, tem que pagar aquela corte toda. Os reis têm direitos, e os direitos dos reis ficam pesados economicamente para a nação. Eu, se fosse vocês, não teria um rei. Mas o povo insistiu que queria um rei, e diz assim o texto que a gente leu: o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: teremos sim um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. E o nosso rei vai poder governar e sair diante de nós e fazer as nossas guerras. E todo o meu sermão de hoje está baseado nessa frase: Israel queria um rei para se parecer com todas as outras nações vizinhas. Eu escolhi essa história porque eu quero falar também de transição. Semana retrasada, eu acho que estava num concílio feminino, semana passada estava num seminário de vida no Espírito Santo, e eu estou lembrando disso agora claramente. Na semana passada, no seminário de vida no Espírito Santo, no sábado à noite, eu estava lá orando por uma jovem, muito jovem, e na verdade eu não estava orando por ela, porque eu não oro por ninguém no seminário, a equipe estava orando por ela, mas eu fiz uma coisa que eu normalmente não faço nos seminários. Eu fui e disse: não, por aquela ali eu mesmo quero ir orar. Depois que já tinha orado por ela, ela estava ali em oração, em adoração profunda, e eu cheguei bem juntinho dela, me lembro como se fosse agora, semana passada, e eu toquei nela para ela olhar para mim. Ela estava de olho fechado, toquei nela para ela olhar para mim. Quando ela olhou para mim, eu disse a ela, pelo Espírito: na sua vida a transição começou. E ela ficou sem entender, e eu disse: até hoje você era influenciada pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua criação, mas hoje o Espírito Santo entrou em você de uma forma, e a partir de agora você vai ser influenciada diretamente pelo Espírito Santo. E muita gente que está aqui nova, chegada desses concílios novos, ou então você que está aqui visitando, trazendo sua mãe, ou trazido pela sua mãe, como o reverendo Igor disse, mesmo que você esteja aqui, obrigado pela sua mãe. Eu quero proclamar uma transição na sua vida também, para que você queira ser e seja de fato parecido com Cristo. Amém? Ele é que deve lhe influenciar mais do que qualquer outra pessoa. Por que será que você se comporta do jeito que você se comporta, de uma maneira e não de outra?
Primeira coisa, eu não posso dizer coisa que o Rodolfo fica logo nervoso. Primeira reflexão que nós estamos fazendo hoje. Compreenda que nós somos consideravelmente impactados pelo nosso DNA. Tem gente que, por conta do DNA herdado do seu pai ou da sua mãe, tem, por exemplo, mais susceptibilidade do que outras pessoas a serem adictos de álcool. Tem gente que pode beber uma cerveja e um vinho e não vai ter problema, mas tem gente que já por DNA, o pai já era assim, o avô é assim, e tem mais suscetibilidade a ficar um adicto. Tem gente que por DNA tem também mais suscetibilidade de ter uma personalidade narcisista. Tem gente que também para coisas boas, gente que tem suscetibilidade para praticar esporte, porque o pai praticava esportes, era atleta, o avô era assim. Eu gosto muito de ler, e eu leio muito, e eu sei que isso é coisa de DNA. Não é só de comportamento, porque eu via meu pai lendo muito, minha mãe lendo muito, mas é porque eu acho que eu herdei esse negócio de um pai e de uma mãe que lê muito. Eu acho que tem alguma coisa que facilita para isso. Então o DNA impacta a nossa vida e o nosso comportamento. Até aqui vocês estão comigo? Tem outro impacto que é a criação, porque aí nem sempre tem a ver com DNA, porque às vezes você é criado com uma pessoa que não é o seu pai ou sua mãe biológico, mas mesmo assim o impacto da criação é muito grande. E isso tem tudo a ver com o Dia das Mães, tanto a questão do DNA quanto a questão da criação. Eu conheço uma pessoa que chega atrasado em todos os eventos que vai, todos, não tem perigo. Se eu quero que ele chegue às 8, eu digo a ele que o negócio começa às 7, e ele chega às 8h30. E um dia, e isso acontece há 30 anos, e um dia você sabe que eu me irrito com alguma facilidade, né? E nesse dia eu estava muito irritado com ele. Eu disse, meu amigo, pelo amor de Deus, chegue na hora alguma vez na vida. E aí uma outra pessoa que conhecia ele há mais tempo do que eu disse assim, meu amigo, esqueça, isso é caso perdido, o pai dele é assim, a mãe dele é assim, o avô dele é assim. É um povo que chega atrasado por natureza. A pessoa foi criado ouvindo o pai dizendo, não tem problema não chegar na hora não, chega depois. Culto às 10, tem problema não, a gente chega às 11, pega a Eucaristia. Se o cara foi criado desse jeito, é natural que ele seja assim também. Porque nós temos, e eu não sou psicólogo, e talvez os psicólogos me ajudem, mas nós temos uma tendência de repetir modelos. E aí eu estou falando para além do DNA. Repetir modelos que a gente vê, criança vê os adultos fazendo, e isso são repetidos. E não é tarefa fácil a gente refletir sobre isso. Eu tinha pulado uma questão, mas vou voltar. Eu disse que era DNA, eu disse que era criação, mas também nós somos impactados pela cultura, pelo ambiente, que às vezes não é só o DNA ou a criação que a gente teve, mas a gente decide as coisas às vezes por valores que vemos, a sociedade acha aceitável fazer isso, a gente faz. Mesmo que a nossa mãe não faça, ou que a gente não tenha visto em casa, chega uma hora que a sociedade, o ambiente faz com que a gente tome algumas decisões. Os nossos pares esperam que a gente se comporte de uma maneira ou de outra, esperam que a gente participe de alguma maneira ou de outra, e a gente é impactado pelo DNA, pela criação, pelo meio que a gente vive. E é coisa difícil, meus irmãos, vá por mim que eu estou falando, coisa difícil é fazer que a gente reflita sobre os nossos pressupostos, sobre tudo isso que nos impacta. A gente não olha para dentro de si, a gente não faz as reflexões e continua se comportando do jeito que a gente se comporta, mesmo que não seja a vontade de Deus, ou mesmo que não seja bom para a gente, mas a gente continua fazendo isso por falta de reflexão. No Dia das Mães isso é número 1, porque a não ser que você seja um psicopata ou muito diferente de todo mundo, você ama a sua mãe. Mesmo que sua mãe não tenha sido uma boa mãe, você ama a sua mãe. E é bom a gente amar e honrar as nossas mães. Mas observe o que eu quero dizer aqui a você. Cuidado com quem você ama. Porque você começa a se parecer com quem você ama. E se a sua mãe for uma pessoa boa, como a minha é, glória a Deus, você pode amá-la livremente para ser parecida com ela. Mas se quem você ama seja o seu marido, a sua esposa, a sua mãe, o seu pai, ou qualquer outra pessoa, você vai se tornar como essa pessoa que você ama, e talvez esse não seja o melhor negócio que você vai fazer. E eu estou falando de pai e de mãe porque é Dia das Mães, mas tem gente aqui com certeza absoluta, não é que admira, que gosta, que acha bom, de jeito nenhum. Tem gente aqui que ama celebridades, ama influencers,
atletas, artistas. Eu morro de vergonha quando eu vejo na televisão, as pessoas vão lá, o povo se mata em adoração, e é pisado para ficar perto de um artista, para ficar perto de um atleta. É um negócio absurdo. A gente de fato coloca os nossos afetos numa pessoa que a gente nem conhece, e se você não tiver cuidado, você vai querer se parecer com essa pessoa que vira um ídolo para você. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E isso é o sermão mais simples de pregar. O mais fácil do mundo para um pastor é chegar e repetir as palavras do Evangelho, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, e vocês vão concordar comigo. E se eu fizesse assim, vamos levantar a mão, quem ama a Deus sobre todas as coisas, quase todo mundo ia levantar a mão aqui, a não sei quem veio, muito obrigado, dizer que quer amar a Deus sobre todas as coisas. Mas qual é o impacto dessa verdade que nós dizemos e professamos? Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. O impacto é de que nós queremos ser como Deus. Se nós amamos a Deus de fato, a gente vai querer ser parecido com Ele, e Cristo é a imagem do Deus invisível, nós queremos ser como Cristo. Amém? Eu digo isso todo ano. Aliás, eu digo isso de 4 em 4 meses quase. Sei que muita gente fica triste comigo. Não tem problema você ficar triste comigo, mas eu gostaria que você entendesse isso de verdade. Talvez seja um valor que você não consegue alcançar ainda, mas você tem que amar a Deus mais do que você ama o seu marido e a sua esposa. Essa parte já é difícil, porque tem gente que não só ama a esposa ou ama o marido, como idolatra mesmo, e aí quando acaba o casamento, acabou a vida. Mas eu quero ir além e falar um negócio que vai lhe incomodar ainda mais. Eu quero ferir você hoje um pouquinho, sobretudo as mães. Você, dia das mães, eu vou ferir as mães. Misericórdia, Senhor, me ajuda. Você deve amar a Deus mais do que você ama seu filho. Ouça isso. Agora eu quero dizer isso, e você pode não concordar, pode não gostar, pode ficar triste, pode dizer que isso é impossível. Eu quero dizer que se você amar a Deus mais do que você ama seu filho, você vai educar seu filho mais do que você faria bem se você amasse ele em primeiro lugar. Do mesmo jeito que se você amar a Deus mais do que você ama seu marido, você vai ser uma melhor esposa. Ou seja, amando a Deus sobre todas as coisas, você vai ser melhor esposa, melhor mãe, melhor tudo, se você colocar Deus em primeiro lugar. E se Deus lhe influenciar mais, e aquilo que Deus pensa de você influenciar as suas decisões, porque eu e você tomamos decisões para agradar os filhos, para agradar o marido, para agradar a esposa, para agradar os amigos, para agradar até quem não conhece a gente, mas coloca a gente num pedestal, e poucas vezes nós tomamos as decisões e nos comportamos para agradar a Deus, que de fato deveria ser a pessoa que a gente queria agradar em primeiro lugar. Essa irmã do Dia das Mães, mas merece a gente ouvir essas coisas. Porque você está num culto a Deus. Você não está num culto em homenagem às mães. Você está numa igreja em que Cristo é o centro. É o centro da pregação. Pode ser dia das mães, dia dos pais, pode ser tudo. Aqui tudo é sobre Cristo. E aí você sim vai ser uma mãe melhor e um filho melhor para sua mãe, se você amar Cristo e deixar Ele lhe influenciar mais ainda. Amém? Para mim isso é mais difícil do que para algumas pessoas, e para algumas pessoas como eu é mais difícil. É mais fácil eu pregar para alguém cuja mãe é muito ruim e foi mal, ou o pai é muito ruim, dizer ame a Deus mais do que seu pai e sua mãe. Porque quando a mãe é ruim, você vai arrumar uma outra referência boa. Mas no meu caso, que minha mãe é espetacular, minha mãe é maravilhosa e eu quero ser igual a ela, para mim é mais difícil. Porque eu inconscientemente vou querer repetir o modelo dela, que é um bom modelo, mas deixa eu dizer a você, por melhor que seja o seu modelo, Cristo é melhor. Cristo é o modelo de vida para mim e para você. O que é? Israel queria um rei, porque todas as outras nações tinham um rei. E eu pergunto a você, e responda no seu coração, com toda a boa fé que você tiver hoje: o que é que você quer tanto só porque os outros têm? O que é que você quer tanto só porque a sociedade tem ou acha bom ter? Israel era diferente. Israel adorava um único Deus, quando as outras nações eram politeístas. Um Deus que não se podia ver, quando todas as nações tinham ídolos de pedra, de escultura, que se podia ver.
Um rei que não era só que ficava num trono alto e sublime, mas um rei que habitava e a orla do seu manto enchia o templo, um rei que se importava e que agia diretamente. Esse era o Deus de Israel. Israel não era como todo mundo, e toda mãe já disse isso para o filho uma vez: você não é todo mundo. E as mães dizem para os filhos: você não é todo mundo. Mas acaba que todo mundo quer se parecer com alguém. Israel queria se parecer com alguém. Você quer se parecer com quem? Ontem a gente viveu aqui um dia muito especial. Ontem foi a conferência diocesana da juventude e foi uma bênção aqui. A gente teve jovens das paróquias e das missões da nossa diocese do Litoral Sul, que vai daqui do Pina, na paróquia do Espírito Santo, até a fronteira com Alagoas. A gente tem igreja lá em Porto de Galinha, em Enseada dos Corais, está com um discipulado lá em São José da Coroa Grande. Então a gente trouxe a juventude para cá e foi muito bonito. E o texto básico foi um texto da primeira carta de João, que eu não vou contar para vocês agora, mas eu quero contar algo que aconteceu aqui ontem de manhã, que foi muito especial. Porque no começo da igreja, quando o cânon estava sendo criado, a Bíblia estava sendo montada, havia uma heresia, e que ainda há hoje, mas naquela época era muito forte, que ensinava que a matéria e o espírito eram coisas separadas. Isso chama gnosticismo, gnose. As pessoas ensinavam naquela época em que você tinha que separar a vida espiritual da vida material. E aí, quando você fazia isso, você podia ter uma espiritualidade aguçada, mas o corpo, a matéria, podia você viver de qualquer jeito, porque eram coisas separadas. Eu estou fazendo isso de uma maneira bem simples, para você entender algo que é realmente complexo. Então, muitos dos textos do Novo Testamento, algumas cartas de Paulo e as cartas de João, que foi o texto que a gente usou ontem, os apóstolos estavam escrevendo para refutar essa heresia da época, para ensinar ao povo, quando a igreja estava se formando, o cânon estava se formando, que nós não somos assim. Nós não separamos espírito de matéria, nós somos uma coisa só. E o que acontece no nosso corpo está vinculado com o nosso espírito e vice-versa. Você nem ora direito quando você está com enxaqueca. O seu corpo mexe com a sua espiritualidade e as coisas da sua espiritualidade mexem com o seu corpo e até as suas emoções mexem com o seu corpo, e daí tem as doenças psicossomáticas que vocês sabem. E aí João estava ensinando sobre isso, e eu quero dizer que isso tem tudo a ver com o que nós estamos falando no Dia das Mães. Porque tem gente que não quer ser parecido com Jesus, não está sob a influência do Espírito Santo, quer se parecer com todas as outras pessoas, mas querem vir para a igreja como se fosse possível separar a espiritualidade da vida comum. Como se fosse possível ter uma vida nessas quatro paredes desse templo, ou numa quatro paredes de um discipulado, ou num evento como o Concílio, e depois viver a vida como todas as outras pessoas. Mas você veio aqui achando que vinha para um culto de Dia das Mães, para abraçar sua mãe e rezar o Pai Nosso, participar da Eucaristia, mas não, você veio para cá para ser impactado com a palavra de Deus. E eu vou dizer um negócio a você: é impossível ser cristão assim, é impossível separar a vida secular de vida sagrada, é impossível viver aqui de um jeito e participar da Eucaristia indignamente e sair daqui e viver com o seu corpo do jeito que você quer. Isto não é evangelho. E as igrejas estão cheias, e não é essa igreja que está cheia, não. Essa aqui está lotada, estava lotada de manhã, vai estar lotada agora, e eu tenho mais 2 cultos da tarde, da noite, só na catedral, fora de diocese. Minha mulher vai pregar numa missão lá no Ibura, e vai estar lotado em tudo quanto é igreja. A Ponta está lotada, a Rio está lotada, as igrejas católicas estão lotadas na missa das mães. Mas sabe o que aqui significa para a espiritualidade? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Nós não queremos as igrejas cheias, muito dízimo. Eu não quero nem construir essa catedral. Mentira, eu quero construir essa catedral. Mas eu não faço questão de construir essa catedral para lotar a igreja de pessoas que vivem numa espécie de gnose, de gnosticismo, que diz assim: eu vou para a igreja, ali eu canto, ali eu oro, ali eu participo de um rito, mas a minha vida é completamente desassociada, porque na verdade eu não quero parecer com aquele Deus que eu digo que adoro, eu quero parecer com o meu vizinho, eu quero parecer com todas as outras nações que não são a nação de Israel. Na hora dos problemas, aí quer a mágica. Na hora do problema, aí procura o pastor, manda DM no Instagram dele. Vá por mim que eu sei o que é isso. Não, a gente sabe o que é isso. Não, manda o Instagram, manda um WhatsApp. Na hora do câncer, na hora do desemprego, na hora do casamento acabado, aí vem
E não tem problema não, é para vir mesmo, porque Deus está aqui e Ele pode resolver todos os problemas. Tem nenhuma dificuldade com isso. Pode vir, que a gente aqui ora e Deus no nosso meio tem se manifestado. Aqui tem havido curas, aqui tem havido libertação, aqui os casamentos estão sendo restaurados, as famílias estão sendo restauradas, glória a Deus por isso. Então pode vir e pode trazer mais gente. No entanto, eu quero dizer a você que a sua vida com Deus não pode ser uma mágica. Você não pode vir achando que Deus numa mágica vai resolver os seus problemas e você não tem um compromisso com Ele, porque isso vai mostrar que você quer se parecer com todo mundo, menos com Deus. Samuel, que era um grande líder, sacerdote, também profeta, o último juiz, o homem que ungiu Saul e depois Davi, rei de Israel, é um dos grandes homens extraordinários da Bíblia. Ele também sofreu isso, porque ele foi criado com Eli, que era um sacerdote como eu e como outros sacerdotes, que são falhos. E Eli foi falho como pai. Eli não cuidou bem dos seus filhos e Samuel acompanhou isso. E os filhos de Eli foram uma derrota. Samuel assumiu no lugar de Eli e não os filhos dele, numa época em que o sacerdócio e a liderança se passava de pai para filho. Não foram os filhos de Eli, foi Samuel quem assumiu. Mas acredita, Samuel repetiu o mesmo modelo, porque os filhos de Samuel também não seguiram seus passos. E teve que se levantar um rei de Israel e outro rei, porque os filhos de Samuel também não foram bem. Ou seja, eu e você estamos sujeitos a repetir modelos. Eu e você somos falhos. E a gente precisa refletir sobre com quem a gente quer parecer. Que tipo de modelo a gente quer replicar. Amém? Jesus ama você, amém. Jesus perdoa você, amém. Jesus te salva para o céu, glória a Deus. Eu e você vamos estar no céu juntos. Mas a sua meta hoje é crescer para ser mais parecido com aquele que você diz que ama. Amém? Eu tenho um amigo que tem um histórico de distúrbio de ansiedade. E esses distúrbios de ansiedade pioraram e se transformaram em doenças psiquiátricas graves. E que na família dele também tem. Ele herdou essa suscetibilidade de ter problemas psiquiátricos. E ele disse: eu desde criança notei que eu tinha alguma dificuldade. Mas hoje eu creio em Deus. Deus é quem me sustenta. Deus impede que eu surte. Deus me ajuda a me tratar. Deus me faz entender e eu me cuidar nessa parte. Eu achei tão lindo quando ele entendeu a herança que ele recebeu e ele está se cuidando, se trabalhando para fazer uma história diferente e deixar com que aquele modelo, aquele problema pare nele. Foi o avô, foi o pai, mas nele a geração parou. Uma outra amiga tem um histórico de promiscuidade, baixa autoestima. Ela tem, você já sabe como é que é a vida dela, quem tem baixa autoestima, como é que vive, como é a ética sexual de quem tem baixa autoestima. E eu conversando com ela no gabinete, já fazem alguns anos, eu descobri que a avó dela era assim, a mãe dela era assim, a irmã dela é assim. E ela começou a andar com Jesus. E esse padrão foi quebrado na vida dela. Não é fácil. Forças poderosas querem fazê-la sucumbir ao pecado, mas ela está conseguindo, orando e dizendo: o meu modelo é Jesus e não o modelo da minha casa. Outra amiga recebeu uma influência muito grande dos seus pais para amar o dinheiro mais do que qualquer outras coisas, mais do que o amor, ela quer dinheiro, mais do que Jesus. Ela não se conscientizou disso ainda, é difícil demais, porque os seus pais são bons pais. Mas eu oro, no dia que ela se conscientizar, ela vai continuar amando e honrando seus pais, mas vai quebrar esse paradigma. Deus vai mudar a história dela, e o filho dela não vai sofrer com ter amor ao dinheiro, como ela foi criada para ter. Eu conheço um homem aqui na igreja, cujo modelo repetido e replicado e virou doença, é a bebida, o vício, a adição, que é muito forte, e ele crê. E a batalha espiritual é grande, com intencionalidade e ajuda dos amigos e da comunidade. Ele está quebrando e vai quebrar esse modelo para ele ser, enfim, liberto em nome de Jesus. E eu poderia contar aqui 10, 20, 30 testemunhos de pessoas que tinham modelos, que têm herança biológica e que têm comportamentos do mundo incrustados, mas que em Cristo estão se transformando. Porque é parte da nova aliança. Paulo diz que em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo.
Meu irmão, minha irmã, o que eu vou dizer agora tem endereço certo. E se for para você, quando for terminar o culto, eu sei que é muita gente, mas eu não tenho hora para sair daqui não. Minha mãe, eu vou almoçar com a senhora. Não só eu almoçar com a senhora, como eu vou de carona com a senhora para casa. Então a senhora vai ter que esperar um pouquinho. Eu queria que todo mundo, para quem esse recado do Espírito Santo for para você, quando terminar o culto, eu vou estar ali no sol, na minha vitamina D do domingo. Vá lá, me dá um abraço. Eu quero abraçar você. Porque eu quero proclamar, no nome do Senhor. Preste atenção, calma. Você não sabe nem o que é que eu quero que você faça comigo. Só aqueles para quem esse recado que eu vou dar agora for um recado do Espírito para você. Na sua vida, DNA nenhum tem poder de amaldiçoar você. Hoje é uma troca de DNA. Você nasce de novo. Cristo mora em você. E é esse DNA que vai dirigir a sua vida. Se você precisa receber essa palavra hoje, que não é o DNA do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua avó, vá lá me dar um abraço. Eu vou esperar nem que eu saia daqui às 14h. Mas eu quero abraçar você, impartar sobre você o Espírito Santo de Deus que vai fazer essa obra na sua vida. Glória a Deus. Criação ou educação ruim também não vai ter vez na sua vida. Traumas não vai ter vez na sua vida. Porque a palavra de Deus diz que nada vai separar você do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem um trauma, nem uma criação ruim, nem um modelo ruim, muito menos um DNA, vai afastar você do amor de Deus. Mas reparem, você precisa estar em Cristo. Não dá para querer estar protegido e abençoado sem transformar a sua mente e a sua referência para que seja Cristo. Ah, pastor, o senhor está falando e numa igreja evangelística isso é um negócio meio simples demais, tem coisas mais complexas que o senhor não está conseguindo tratar nesse sermão, com certeza. No entanto, pode ser que você esteja pensando assim, há algo mais poderoso. Porque o que está me influenciando não é uma decisão, não é um DNA, não é um modelo, é um pacto espiritual que eu fiz, ou que fizeram a meu respeito, um pacto com outras entidades espirituais. E deixa eu dizer a você, hoje é o dia de nós fazermos outro pacto. O pacto da nova aliança é um novo pacto, pela fé e pelo sangue de Jesus que está aqui hoje. Você vai ser liberto de qualquer outro pacto que alguém tenha feito ou que você tenha feito na sua vida. Ah, meu pai é assim, minha mãe é assim, minha cultura é assim, e eu fui consagrado para fazer isso ou aquilo. Isso é quebrado hoje, em nome de Jesus. Filhos, honrem e amem suas mães, mas queiram ser como Jesus de Nazaré. Mães, amem e cuidem dos seus filhos, mas amem a Deus sobre todas as coisas. Que Cristo seja a nossa referência de maternidade, de paternidade. Que Cristo seja a nossa referência nessa igreja. E que a gente não troque o paradigma e o modelo de Cristo por sucesso nenhum. É assim que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.